Hoje a gente vai mergulhar numa lição espiritual assim, muito profunda, que fala sobre o perdão como uma ferramenta para encontrar a paz. Ela é baseada na lição 63 de um curso em milagres. E olha, é uma daquelas ideias que tem o potencial de mudar tudo. Bom, para começar, vamos pensar numa coisa. É curioso, né, como um único ressentimento, uma única mágoa, consegue tirar completamente a nossa paz. É só lembrar de uma pessoa, de uma situação, de alguma injustiça e pronto. A tranquilidade vai embora. É uma experiência que quase todo mundo conhece. E é exatamente desse ponto que a nossa conversa de hoje parte. E isso já nos leva para a primeira grande ideia, que é bem surpreendente. O ensinamento aqui diz que a paz no mundo não começa em grandes acordos globais, não. Ela começa dentro de uma única mente. Ok, então, se a paz mundial começa na mente, qual é a ferramenta para construir essa paz? A resposta que essa lição dá é bem direta. O instrumento para alcançar essa paz é o perdão. É como se fosse a chave que abre a porta para a tranquilidade, tanto a nossa, por dentro, quanto a que se reflete lá fora. Agora, vamos tentar entender a mecânica por trás disso tudo. Quer dizer, como é que um ato tão pessoal, tão interno como perdoar, pode ter um impacto universal? Parece que existe uma espécie de equação espiritual em jogo aqui. E aqui está ela, a frase central, o coração da lição. É uma afirmação muito poderosa. A luz do mundo traz paz a todas as mentes através do meu perdão. O que isso quer dizer é que o ato de perdoar não é só algo que beneficia quem está perdoando. O efeito é muito, muito maior. Mas como isso é possível? Bom, a base para essa ideia toda é um conceito fundamental, o de que todas as mentes estão, no nível mais profundo, conectadas. Não somos ilhas isoladas, sabe? O que acontece em uma mente acaba reverberando em todas as outras. E aqui a gente consegue ver esse processo de forma bem clara. É como um efeito dominó ou como ondas na água. Primeiro, uma pessoa toma a decisão de soltar um julgamento, de parar de alimentar um ataque mental. Nesse exato momento, a paz começa nela. Só que não para por aí. Por causa daquela conexão que a gente falou, essa paz se estende, se espalha e alcança o todo. Agora, essa frase, ser a luz do mundo, pode soar uma coisa meio grandiosa demais, né? Até um pouco intimidante. Vamos quebrar um pouco essa ideia e olhar para a definição muito mais acessível que a lição nos dá. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, a gente tem a ideia comum de que ser luz é ser uma pessoa perfeita, santa, iluminada. Mas a lição diz que não, não é nada disso. Ser a luz do mundo é algo muito mais simples, muito mais prático. É a decisão, momento a momento, de não alimentar o ódio, de não ficar perpetuando a culpa e, o mais importante, de não responder a um ataque com outro ataque. Certo. Então, como a gente traz esses conceitos todos para a vida real, para o nosso dia a dia? Como é que essa escolha entre atacar e perdoar aparece nos pequenos momentos? A lição faz um alerta sobre a gente se perder em propósitos triviais. Sabe o que é isso? São aquelas batalhas diárias que o ego adora travar. A necessidade de competir, de provar o próprio valor, de ganhar todas as discussões, de defender a própria imagem. Quando a vida gira em torno disso, a mente entra em conflito, porque o propósito verdadeiro dela não é atacar, mas sim curar. Pegue este exemplo bem simples. Alguém faz uma crítica. A reação quase automática do ego é: preciso me defender, preciso provar que eu tô certo. Mas o perdão oferece um outro caminho. É a escolha consciente de pensar: eu posso simplesmente não alimentar este conflito. Eu posso escolher não carregar esse veneno emocional comigo. E essa libertação do veneno emocional nos leva a um outro termo importante: salvação. Para essa lição, salvação não é um evento que acontece depois da morte. É algo para agora. É ser libertado do sofrimento mental no presente. E o caminho prático para essa libertação é o perdão. Ao perdoar, a própria mente é que é salva. Então, o ponto principal é colocar isso em prática. A lição sugere uma coisa bem simples: repetir essas frases-chave ao longo do dia. E o mais interessante é que a ideia não é forçar um sentimento, mas apenas observar. Que tipo de julgamento aparece? Quais mágoas vêm à tona? Cada uma delas é vista não como um problema, mas como um convite, uma oportunidade para a gente aplicar o perdão e encontrar a paz. E com isso a gente vai chegando à conclusão, amarrando todas essas ideias. E o que fica é a noção do poder extraordinário que existe dentro da escolha de cada indivíduo. Às vezes, pode parecer que não temos poder nenhum para mudar o mundo, mas esta lição oferece uma perspectiva completamente diferente.
A verdadeira mudança não começa lá fora, em sistemas políticos ou sociais. Ela começa no santuário de uma mente que toma uma decisão nova, a decisão de não atacar. E a gente termina com essa afirmação final que é tão poderosa. Cada pessoa é a luz do mundo. E por quê? Não por ser alguém perfeito, sem falhas, mas por uma razão muito mais real e acessível. Porque a qualquer momento, qualquer um pode escolher o perdão. E essa escolha, por si só, traz paz a todas as mentes.